Então, como já tiveram a oportunidade de ver, hoje vamos ler a pergunta 103 a 106 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro da codificação espírita, um livro muito importante e teve a sua primeira publicação em 18 de abril de 1857. O Livro dos Espíritos constitui o marco fundamental de uma doutrina de profunda repercussão na evolução do pensamento de uma parte significativa da humanidade. Das três revelações de Moisés, de Jesus e do Espírito de Verdade, o Espiritismo é a primeira de caráter coletivo, pois resultou do trabalho de um conjunto de espíritos superiores e de homens. O Livro dos Espíritos está estruturado em 4 partes e inclui 1019 perguntas. As respostas constituem um trabalho soberbo no âmbito da psicografia e aborda os pilares fundamentais da doutrina, o filosófico, o científico e o religioso. Independentemente da crença ou convicção religiosa, a leitura do Livro dos Espíritos é de valor imenso porque trata da imortalidade da alma, da origem, natureza e destino dos espíritos, das suas relações com os encarnados, das leis morais da vida, assuntos de interesse geral e de grande atualidade, numa época de grande turbulência moral e de enorme perplexidade. Então, estas questões da 103 à 106 estão englobadas no capítulo 1 dos Espíritos, a escala do subtítulo Escala Espírita, Terceira Ordem, Espíritos Imperfeitos. Estas questões são de uma forma, têm uma outra apresentação, portanto, é uma classificação dos espíritos, portanto, do nível do espírito. Não é aquelas que temos lido, a maior parte delas até aqui, que tem a questão colocada ao espírito e depois os espíritos respondem. É a classificação dos espíritos. 103. Nona classe. Espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é, a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam, mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Estes espíritos, os espíritos levianos, como diz a Kardec, são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. São aqueles espíritos que ainda se comprazem no mal, que ainda têm gosto pelo mal, gostam de causar intrigas, têm gosto em nos ver sofrer.
Então nós temos que ter muita atenção, vigiar muito as nossas atitudes, os nossos pensamentos, porque se de facto nós tivermos atitudes e pensamentos de acordo com estes nossos irmãos, nós estamos em quê? Em sintonia com eles. E então eles acompanham-nos. E então eles fazem de nós aquilo que eles gostam. Ou nós fazemos como eles. Portanto, é preciso muita vigilância no nosso pensamento, nas nossas atitudes. Questão 104. 8ª classe. Espíritos pseudo-sábios. Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Eles pensam, estes espíritos pseudo-sábios, querem saber mais do que aquilo que sabem, mas ainda está neles o orgulho, o ciúme e a obstinação. Eles ainda não conseguiram despir-se destes sentimentos que os colocam aqui nesta escala. 105. 7ª classe. Espíritos neutros. Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para o outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. São muito materialistas, eles apegam-se às coisas materiais. 106. 6ª classe. Espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da 3ª ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se, mais do que os outros, presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo. Quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece que esses fenómenos não derivam de uma causa fortuita ou física quando denotam caráter internacional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenómenos, mas os de ordem elevada os deixam, de ordinário, como atribuições dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência, quando julgam úteis as manifestações desse género, lançam mão destes últimos como seus auxiliares. Então, para nós percebermos a classificação dos espíritos, os espíritos são classificados em diversas escalas, de acordo com a sua condição.
Eles são o grau de evolução deles é de acordo com o adiantamento deles, isto é, com as qualidades que eles já possuem. Se eles conseguem vibrar no amor, na caridade, fazer o bem. Estes espíritos que têm toda esta elevação, conhecimento, sabedoria, portanto, são, digamos assim, os de primeira ordem, aqueles que são puros, aqueles que nos transmitem o amor, aqueles que já alcançaram a perfeição. Depois temos os de segunda ordem, que o espírito ainda predomina, o predomínio do espírito sobre a matéria, desejo de fazer o bem. Temos os espíritos de segunda classe superiores, terceira classe espíritos de sabedoria, os sábios e os benevolentes. E depois temos na terceira ordem, que foi aqueles que nós aqui lemos hoje a descrição deles, em que o predomínio da matéria sobre o espírito, a propensão ao mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas, de acordo com a condição deles. São então aqueles que vimos hoje, os batedores e perturbadores, os neutros, os pseudo-sábios, os levianos e os impuros, que já tinha sido lido no último dia. Então, esta classificação dos espíritos tem a ver também, esta evolução dos espíritos tem a ver também com a escala dos mundos. De acordo com o mundo onde nós estamos, assim predominam, não quer dizer que sejam todos, os espíritos. E então, nós, nos mundos primitivos, são as primeiras encarnações, é a animalidade que está presente. Depois, nos mundos de provas e expiações, que é aquele em que nós nos encontramos, temos dos espíritos impuros aos espíritos perturbadores. Nos mundos regeneradores, temos os espíritos benevolentes e os espíritos prudentes. Temos os mundos felizes, onde temos os espíritos superiores, espíritos de sabedoria. E nos mundos celestes, temos a primeira classe, que serão os espíritos puros. Então, tendo nós conhecimento, o conhecimento que a doutrina nos traz, que fora da caridade não há salvação, nós devemos refletir muito, vigiar muito os nossos pensamentos, as nossas atitudes, porque estes espíritos que aqui foram designados, que aqui foram descritos, eles estão entre nós, eles estão no nosso mundo, eles estão no mundo de provas e expiações. Então, cabe-nos a nós operar em nós a mudança, vigiar muito o nosso pensamento. Contrariar pensamentos negativos, contrariar pensamentos de mal, de orgulho, da vaidade, do ciúme, todos estes sentimentos que nos fazem baixar a nossa vibração. E assim estamos em sintonia com estes nossos irmãos que ainda não conseguiram, ainda não tiveram a força, a coragem, a determinação para sair desta escala evolutiva. Ainda se comprazem no mal. Cabe a cada um de nós fazer esse trabalho. Muito obrigada pela vossa atenção.